palavra para a Silvana, para ela contar para a gente um pouquinho de como que está a geometria no ciclo de alfabetização da rede estadual paulista, né, Silvana? Sim, eu vou tentar compartilhar a tela aqui, se eu conseguir. Assim como o Léo fez. Por que eu não enxergo o meu PowerPoint? Para compartilhar, eu vou em compartilhar a janela? É isso? Você pode compartilhar a sua tela completa ou só a janela do PowerPoint. Eu acho que vai ser mais fácil você compartilhar tudo. Que aí você pode transitar de um para o outro. Você foi apresentar agora a tela inteira. Você pode escolher. Coloquei inteira, mas aí, aqui eu não enxergo o meu PowerPoint para eu apresentar. Onde eu vejo ele? Aqui? Como será que tá? Vocês já conseguem vê-lo? Ainda não. Coloca assim, apresentar agora, aí embaixo deve estar aparecendo uma janelinha azul. Olha aí embaixo. Aqui, compartilhar. Isso. Aí clica no Power, para a gente não estar apresentando. Compartilhar. O que vocês estão vendo? A minha tela? Não estão vendo você. Apresentar agora. Eu quero que vocês me vejam, Eu vou interromper, então. Eu fui pela tela, mas não... Então, tenta achar só uma janela. A sua apresentação já está aberta no seu computador. Está. Então, vai lá. Apresentar agora uma janela. Rodrigo, tá vendo? Eu queria testar daquela hora. Perfeito. Infelizmente, aqui no meu computador, ele não está me dando a opção de... tá. É só clicar em cima do PowerPoint que ele apresenta pra gente. Ele não está me dando mais a opção de fazer a apresentação. Agora tá. Então, não. Às vezes ele demora um pouquinho. Mas pode abrir o arquivo e ir para o seu arquivo normal que ele vai aparecer pra gente. Mas o que está aparecendo para vocês? Apresentação, Silvana Lima. Mas ainda não são os seus slides, só está falando que você está compartilhando a tela, mas ainda não tem nada na tela. Ai, que triste. Abre o PowerPoint para você. Enquanto eu vou tentando fazer o compartilhamento, eu vou falando, que aí eu acho que é mais interessante. E aí qualquer coisa eu grito aqui no meio do caminho. A ideia de socializar, de trazer para discussão aqui com vocês o trabalho da rede estadual, ela também foi motivada a partir da discussão da atividade da Rosana, né? Porque durante a nossa discussão, o professor falou algumas coisas que me chamou muita atenção. Como eu trabalho com formação de professores na rede estadual, então a gente sempre pensa o que motivou essa professora, né, a buscar essa atividade. A atividade não está bacana. E aí a gente conseguiu, em alguns minutos de discussão, identificar várias coisas que não estavam bacanas na atividade. Mas qual a formação? Você está vendo meu PPT, né, Rodrigo? Mas eu não estou vendo, não. Vocês estão vendo, mas eu não estou vendo nada. Para mim está pretinho aqui. Vou esperar mais um pouco enquanto eu falo. E aí fiquei me perguntando, né, a partir daquela discussão, qual é a formação, o que acontece com os professores, né, dos anos iniciais, que eles não conseguem minimamente fazer uma análise como aquela que a gente fez em grupo, né? Não precisaria ela estar em grupo, mas, por exemplo, quando a gente olhou, um de nós olhou bem pontualmente para a atividade e falou o que o cilindro está fazendo no grupo das formas planas. Aí a primeira coisa que eu me perguntei, quais são as condições que essa professora tem que nem esse pequeno detalhe, que não é tão pequeno,
foi o suficiente para ela descartar essa atividade. Porque, na minha opinião, a partir do momento que se ela tivesse esse conhecimento, a partir do momento que ela olha para essa atividade, ela identifica esse equívoco, ela já descartaria, né? E aí a Rosana trouxe para a gente pontualmente de que, ao contrário, ela ofereceu a atividade, o grupo discutiu, e essa atividade não foi para frente depois dessa discussão, pelo menos não na sala da Rosana, pelo que eu entendi. Na sala da professora a gente já não tem como garantir. Então, é a partir daí que vem. Eu fui muito ousada quando eu disse assim que eu ia trazer para vocês, para a gente visualizar aqui um pouquinho. Então, como que o material da rede estadual apresenta essa atividade aí, mas eu queria pensar mais no professor, né? Quais são as condições que esse material traz para o professor? E eu pensei no ciclo de alfabetização, só que quando eu fui fazer a apresentação, a Rita me deu uma orientação excelente de tempo, e aí, baseada na orientação da Rita, eu fui fazer a apresentação, eu pensei, poxa, eu não consigo. Eu não consigo levar para discussão o ciclo de alfabetização, porque o ciclo de alfabetização no Estado é primeiro, segundo e terceiro ano. E só na primeira atividade do primeiro ano, eu já encontrei tanta coisa legal para falar, que eu falei, não, eu vou desesperar, não vou conseguir trazer uma discussão legal, então eu vou ficar só com o primeiro ano. Tanto que se vocês estiverem vendo a minha apresentação, está escrito primeiro ano agora no título. Agora, está acontecendo uma coisa curiosa aqui. Vocês estão balançando a cabeça de que está vendo a apresentação, mas eu não vejo a apresentação. Então, eu vou mudar a tela para ver se vocês conseguem ir para a segunda parte. Vocês estão vendo a segunda? Para refletir. Isso, muito obrigada. Então, eu vou passando, eu não consigo ver vocês, então eu vou me guiando aqui pela apresentação. Eu coloquei aqui 2 questionamentos para a gente pensar no que eu vou apresentar, né? Primeiro, em que medida esse material que é trabalhado na rede estadual oferece um repertório para os professores para que ele inicie esse trabalho de geometria com os alunos do primeiro ano? E em que medida as atividades propostas aproximam o aluno do primeiro ano do ensino fundamental a esse pensamento geométrico? Eu acho interessante começar a olhar o material já com alguns questionamentos formulados, porque acho que isso ajuda a gente a olhar para esse material. Então, eu vou seguir aqui. Vocês estão vendo o próximo, que tem uma foto? Sim. Foto. Sim. Bom, eu vou fazer de uma forma bem rápida, mas eu acho interessante dizer para vocês um pouquinho de onde vem esse material, né? Contextualizar para a gente chegar lá no material. Eu poderia trazer a atividade de cara, a proposta de cara, mas eu acho que isso não vai ajudar, não vai contribuir para a gente entender a ideia do material, formativa do material, né? Não sei se ele cumpre, mas ele tem uma ideia dessa. Então, na rede estadual, o material ele foi criado a partir de 2010, a partir da implementação no interior do ensino fundamental de 9 anos. E a partir também de uma análise histórica do baixo desempenho dos alunos no quarto, no terceiro e no quinto ano. Então, houve uma necessidade de se pensar no currículo de matemática e de se criar um material. Esse grupo bonitinho aqui que vocês veem na foto, não sei se vocês estão vendo o meu cursor, dá para ver ele? Uma setinha balançando? Dá. Dá? Então, esse grupo, ele ficou responsável de discutir esses 3 eixos aqui, que foi a construção de material de matemática, um currículo de matemática, pensando no currículo, no material didático, na formação dos professores e no acompanhamento e avaliação desse processo. Esse grupo ele foi liderado pela professora Célia Maria Carolino Pires, que hoje a gente lembra em memória. E por que eu sempre trago a foto e acho importante falar isso? Porque esse grupo ele foi organizado na sua primeira proposta com um licenciado em matemática e um pedagogo. Então, todo o material da rede estadual no que se diz respeito à matemática, ele foi idealizado no seu primeiro momento por um especialista na área e para um pedagogo, pensando na articulação do que se precisa levar em relação ao conteúdo para a sala de aula e quais são os procedimentos didáticos que precisariam ser garantidos.
Então, a preocupação na idealização do material foi articular essas duas necessidades que a gente, pelo menos eu, vejo gritante aí sempre nas nossas propostas, né? A gente tem aquela preocupação de, será que está conceitual demais ou será que está faltando conceito? Então, a ideia do material foi articular essas duas discussões e se aproximar dentro de um ideal para se levar para a sala de aula. Em 2012, a rede estadual recebeu esse material impresso, que é essa imagem aqui desse lado, e teve lá o volume 1, tanto para o professor e para o aluno, quanto o volume 2. Em 2020, a gente tem um material atualizado, que vem a atualização aí por causa da Base Nacional Comum e do Currículo Paulista, então ele ganha uma cara nova, e novas atividades, novas propostas. Inclusive, eu preciso agradecer muito a discussão que a Rosana propôs, porque eu tenho que estudar esse material novo e saber o que tem de novo proposto em matemática, e a discussão que a gente está fazendo aqui me possibilitou olhar um pouco mais de cuidado aí para a geometria nessa nova proposta. É interessante saber que esse material ele é todo construído na concepção trazida por Simon, chamada de trajetória hipotética de aprendizagem. Então, todas as propostas que o material traz para a formação do professor e para a aprendizagem do aluno é pensada dentro desse ciclo aqui que a gente chama de THA, né, de trajetória hipotética de aprendizagem. O que o Simon diz que o material procurou refletir, né? Que para trabalhar, aqui a gente está falando em matemática, mas ele não é específico da área de matemática, é só essa discussão. Para trabalhar para se trazer uma proposta, eu primeiro preciso ter os objetivos daquele trabalho, né? Daquele caminhar. A partir dos meus objetivos, eu traço um plano de atividades. Só que esse plano de atividades ele tem que estar articulado com o que eu sei de como os alunos aprendem. Então, seria a teoria, o estudo, né? Como que um aluno aprende, constrói o conceito de número? Ou como que ele se aproxima do pensamento geométrico, para depois eu levar a atividade para a sala. Então, eu só faço uma proposta para os alunos se eu tenho o objetivo claro, que seria a habilidade que eu quero trabalhar, explorar, se eu conseguir articular a atividade com aquilo que eu entendo que seria bacana levar para a sala de aula para a construção, aí no caso do exemplo da geometria. Depois eu faço de forma interativa uma discussão em sala, que a gente está aí brigando bastante para fazer essa interação, essa discussão, essa contextualização de forma remota, mas a ideia aqui da TH é que seja de forma interativa, e avalio esse processo, né? A partir dos meus objetivos, do que eu ofereci, da forma como aconteceu em sala, o quanto a minha sala se aproximou mais daquele conteúdo, daquela discussão que eu levei, ou do meu objetivo primeiro, da habilidade que eu escolhi trabalhar. O ponto-chave aqui da TH é que, a partir do conhecimento que o professor tem, do conteúdo e da sala, ele precisa decidir se ele vai traçar uma nova trajetória hipotética de aprendizagem com outra habilidade que amplie os conhecimentos dos alunos, aí no caso na geometria, ou se ele vai ter que retomar aquela habilidade novamente, porque a discussão que foi feita não foi o suficiente para a construção aí do conhecimento com aquela sala. Então, é nesse movimento que o material se constitui. Então, todo o material você vai encontrar as hipóteses de como os alunos aprendem no começo de toda a trajetória hipotética de aprendizagem. Então, você vai ter um texto que fala um pouco sobre cada unidade temática discutida, sobre cada conteúdo discutido. E aí eu digo novamente que é só um pouco, porque o material ele traz as referências da onde foram tiradas aquelas discussões, e ele se coloca como material para estudo, né? Por isso que a gente fala que o material do professor na rede estadual, ele não pode ser assemelhado ao PNLD, porque você precisa pegar o EMAI, né? Esse material de educação matemática e estudar. Ele está falando para você que o conhecimento geométrico foi pensado a partir de tal autor. Então, a ideia é que você, no momento específico de estudo, se aprofunde naquele conhecimento para depois
para ampliar o conhecimento e conseguir levar essa discussão para a sala de aula. Os objetivos também são expressos no material, que são as habilidades específicas que são trabalhadas, e só depois que o material apresenta um breve estudo e os objetivos que serão perseguidos, né, as habilidades, é que ele traz o plano de atividade, que é o que interessa mais para a gente agora. Então, eu vou falar um pouquinho para vocês o que tem nesse plano de atividade, né? Primeira coisa que tem no plano de atividade são a habilidade que será desenvolvida, o número da atividade daquela sequência, né? Cada sequência tem de 1 a 5 atividades. Uma breve apresentação, eu coloquei em destaque essa apresentação aqui, porque algumas pessoas do grupo já têm proximidade aqui com o material, e é legal socializar que essa apresentação da atividade é nova, é da versão 2020. A versão anterior não tinha essa apresentação. Ele fala, nessa atividade nós vamos discutir a geometria segundo tal perspectiva. É uma apresentação. Depois ele faz uma sugestão de como a turma poderia ser organizada, se aquela atividade poderia ser feita individualmente, em dupla, qual a interação que se entende que caberia melhor para aquela atividade, que também é uma novidade, por isso que está sublinhado. A conversa inicial, que faz parte daquela discussão que a Rosana disse, do ouvir a criança, e que o professor também, e outras pessoas falaram hoje muito, do ouvir a criança, né? A conversa inicial no material, todas as atividades têm uma proposta de conversa inicial, com alguns questionamentos. E, ora, essa conversa inicial, ela também apresentava a atividade, né? E, ora, ela fazia perguntas para entender o quanto aquelas crianças sabem daquele conteúdo que será explorado depois. Então, como foi desmembrada aqui a apresentação da conversa inicial, eu entendo que agora ela vem com esse objetivo, de trazer perguntas questionadoras, de trazer um contexto, de entender o que aquela sala sabe daquele conteúdo. E a gente tem um problema muito grande com a conversa inicial na rede estadual, porque algumas professoras entendem que conversar com as crianças no início da atividade toma tempo, e ocupa tempo, na verdade. E a gente discute muito que a conversa inicial, ela é o primeiro momento de intervenção, porque a partir das perguntas que você faz e das respostas das crianças que elas poderiam conseguir entender se durante a atividade elas terão que fazer mais ou menos intervenções, se elas terão que fazer mais ou menos perguntas, porque durante a conversa inicial ela vai entender se aquele grupo de crianças tem proximidade ou não daquele conhecimento. E aí a gente continua nessa luta para fazer as professoras entenderem esse movimento. E a última coisa que a gente encontra no plano de atividade são as observações e intervenções, que traz um encaminhamento da atividade, uma sugestão de como o professor poderia encaminhar a atividade no seu desenvolvimento, quais perguntas ele poderia fazer para a criança caso ele tenha dúvida, e algumas observações e intervenções traz propostas de ampliação, caso a sala interaja muito rápido com aquela atividade e tenha uma facilidade. Então, alguns planos de atividade traz sugestões de ampliações. Eu montei esse resuminho aqui e fiquei pensando muito em você, professor. Porque quando eu fiz esse resumo do material, que me ajudou a estudar bastante material, eu fiquei pensando, nossa, a hora que eu apresentar isso para o professor, ele não vai gostar muito, não. Nem eu gostei, preciso dizer. Porque o material, ele continua com o volume 1 e volume 2, e ele é dividido em 8 unidades, né? 4 no volume 1, 4 no volume 2. Quando eu fui olhar na unidade do volume 1, o que tinha de trabalho de geometria, eu descobri que não tem. Na unidade 1 não tem. Então, deixa eu explicar um pouquinho para vocês entenderem o quanto que isso é preocupante. Cada unidade tem 5 sequências. Cada sequência é para uma semana. Então, a primeira unidade, ela vai começar, vamos dizer, em fevereiro e vai entrar em março. Então, o aluno dos anos iniciais do primeiro ano, lá na rede estadual, ele vai passar fevereiro na sala de aula com a professora fazendo outras discussões, vai entrar março
e ele nunca vai ter discutido, conversado nada sobre geometria, porque o material não traz essa proposta. Quando ele chega na unidade 2, que é lá no meio do mês de março, ele vai ter proposta de exploração de 2 habilidades novas, né? Porque esse material volume 1 ele já é novo. Então, ele traz 2 habilidades aí do currículo paulista e ele foca em localização. Eu não trouxe as atividades de localização. Se for curioso para o grupo, se for interessante, eu trago depois, mas eu quis focar em formas porque foi o foco aí da atividade que a Rosana trouxe para a gente discutir. Eu coloquei uma estrelinha aqui na unidade 3, porque aconteceu uma coisa curiosa na unidade 3. Embora ela tenha uma proposta de atividade de localização, tem uma coisa curiosa que eu quero socializar com vocês. Quando os alunos da rede estadual vão trabalhar no primeiro ano com formas? Lá na unidade 6, no segundo semestre, provavelmente lá para setembro. Aí que ele vai ter a primeira atividade que vai trabalhar formas. Antes de mostrar a primeira atividade, eu vou trazer a curiosidade para vocês da unidade 3. Vocês conseguem ver bem a atividade? Alguém conversa comigo que eu tô achando que eu caí. Sim, conseguimos. Tá, sim. Obrigada. Essa atividade, sem saber muito sobre ela, vocês acreditam que ela está trabalhando geometria? O que vocês acham? Quantas? Não, né, professor? Quantas, acho que não é, né? Mas se eu ignorar as perguntas e olhar para as formas, só folheando, assim, sei lá, o material do aluno, eu não teria a impressão de que ela está trabalhando alguma coisa sobre geometria? Sim, não? Principalmente porque a última parte fala assim, ó, circule na coleção de Mariana os objetos que rolam. É a única coisa relacionada à geometria. Então, muito interessante. Eu estou curiosa. Essa é uma atividade nova, ela não estava no material, ela veio agora na versão 2020. E, na verdade, ela foi colocada lá para atender a necessidade de uma habilidade de álgebra. As crianças trabalham aqui observar, separar formas, separar objetos pelos seus atributos, seja ele formas ou cores. Mas, curiosamente, a pessoa colocou aqui uma pergunta de que rola. E mesmo que trabalhe com a separação, eu fiquei bem intrigada com essa questão dela ter que ficar contando, né? Para chamar a atenção para o atributo de que tem caixinhas vermelhas, ela vai contar. Para chamar a atenção de que tem caixinhas azuis, ela vai contar. Então, foi a forma como a pessoa escolheu trazer a atividade. Daria para a gente discutir algumas coisas aqui, mas vou passar ela porque eu só trouxe ela como curiosidade mesmo. Não, Silvana, e vou lá para a primeira. Silvana, você me desculpe te interromper. Olha, você está mostrando para nós, e ainda bem que a gente não sabe quem foi que fez tudo isso aí, um atestado de ignorância profissional. Então, eu quero grifar isso. E olha, eu não estou falando de uma pessoa que eu não sei quem fez. Eu também não sei, professor, mas eu queria muito saber para eu conversar com a pessoa e entender qual é o objetivo, porque quando eu vi a atividade, eu fiquei olhando e pensando. A gente tem impresso agora o material do aluno, a gente não tem do professor. Então, eu fiz aquilo que toda professora faz, que a gente briga, né? Eu olhei primeiro a atividade do aluno. Aí eu falei, peraí, que eu vou abrir o material do professor para entender qual foi o objetivo da pessoa que fez essa proposta. E eu fiquei tão intrigada quanto. Mano, mas eu preciso dormir mais tarde. Assim, eu não vou conseguir dormir pelo que você está me falando. Mas eu pergunto para vocês o seguinte, precisa levar a criança na escola no mês, começa lá em fevereiro, março, né? Normalmente esse ano não, mas março, abril, maio, junho, agosto, setembro, para mostrar isso, eles já não conhecem isso. Na verdade, professor, outra coisa, não tem aluno daltônico, então você trabalha com cores, você meu Deus. É um absurdo.
Eu também fiquei preocupada. Eu falei, né, professor? Eu falei que a geometria não aparece. Então, calma o coração de vocês. Calma, gente, calma. Silvana, só para fazer um comentário, uma atividade dessa em setembro para um primeiro ano, eles fazem muito rápido. E não vai ter, assim, para eles não vai ter, vai passar. Vai ser só para fazer protocolo, para entregar para os outros, para os gestores ver, porque para as crianças não vai. Tá, gente, calma. Deixa eu tentar salvar aqui o grupo que construiu o material, que faz parte também. Calma aí. Essa atividade aqui da unidade 3, ela não é a de setembro. Essa daqui, se vocês olharem aqui, ó, 10.4, dá para a gente fazer umas continhas aí. Os alunos vão chegar na 10ª sequência. Na 10ª sequência, ele vai estar na unidade 2, então vai ser mais ou menos lá para abril, mais ou menos, que ele vai estar nessa atividade. Mas ela não é para trabalhar geometria. Essa atividade ela foi proposta para trabalhar a habilidade de álgebra, que fala que os alunos precisam saber falar sobre os atributos dos objetos e separá-los por meio dos seus atributos. Então, como para isso que ela foi feita. Mas como eu falei para vocês, quando eu fui olhar o material, não estou falando que está boa também, tá? Para esse objetivo, eu também entendo que faltou bastante coisa aqui. Ela não cumpre esse objetivo também, não. Mas por que eu trouxe ela como curiosidade? Porque quando eu olhei o material e olhei essa atividade, eu falei, que legal! Será que eles vão começar a trazer alguma proposta de discussão para geometria no volume 1, no primeiro semestre? Porque eu já sabia que não tinha. Mesmo porque eu voltei para a sala de aula um tempo e eu trabalhei com o primeiro ano. Então, eu sei que a proposta de formas está só no segundo semestre. Mas acalma o coração com essa daqui e vamos lá para a atividade que vem de verdade. A que vem só lá para setembro, viu, professor? Ela é a atividade 24.2. Eu vou trazer para vocês primeiro o que o professor recebe. E depois a gente fala no que o aluno recebe, tá? O professor, ele sempre recebe no material do professor, ele sempre visualiza os encaminhamentos e um template, uma fotinha, né, da atividade do aluno para ele fazer a relação ali e ele estudar aquela atividade antes de ir para a sala. Então, como eu falei, tem sempre uma proposta de conversa inicial. Na atividade 24.2, lá na unidade 6, essa atividade começaria assim. Questione os alunos. Quem já foi ao supermercado? Que produtos podem ser comprados? Quem sabe qual é o formato da laranja? Qual é o formato de uma caixa de leite? E da lata de milho? Então, a atividade ela tem que começar com uma conversa. E essa conversa ela está contextualizada aqui dentro do supermercado e das coisas que você vê no supermercado. Aí ela pede para a professora fazer esse encaminhamento aqui, que tem a ver já com a atividade que o aluno vai visualizar depois. Diga que as mães das duas amigas fizeram uma compra no supermercado e colocaram... tem uma tarjeta aqui para mim aparecendo, eu não consigo ler a comanda até o final. Rita, você lê para mim? E colocaram... Numa caixa. Aqui também está cortando um pedaço, mas tem mais uma parte que é quando chegaram ao sítio, foram guardar... os objetos comprados. Isso eu consegui. Então, primeiro a professora faz essa conversa e fala sobre o supermercado, sobre a compra de produtos, cita alguns, ouve o que as crianças falam, acolhe essa fala, depois ela leva o olhar da criança para a atividade, falando que duas amigas fizeram compras e vão guardar esses objetos comprados. Aqui é o item problematização, né? Que agora foi incorporado lá nos objetivos, nas intervenções que a gente vê no material de 2020. O material fala assim, orienta a professora, né? Diga que a tia Clarice fez uma pergunta sobre as formas dos objetos. Ela perguntou, quais têm forma arredondada? Quais não? Peça que observem a ilustração do material do aluno e descubra a resposta para a tia Clarice. Depois, peça que cada criança faça uma lista com os objetos de forma arredondadas e com
os objetos de formas não arredondadas. Então, aqui é o encaminhamento, né? Como ela poderia conduzir a atividade proposta. E a última parte são as observações e intervenções, né? Direcione a discussão, destacando os formatos de alguns produtos que se pode encontrar no dia a dia, comparando as formas das figuras apresentadas. Esse é um momento de diagnóstico, portanto, observe como os alunos percebem, faltam lá aqui, as semelhanças e diferenças entre os formatos, acho que... Das figuras, ótimo. Então, como eu estava falando para vocês, antes de começar a atividade, a professora precisa sentar e estudar essa proposta de encaminhamento aqui que é feita para a atividade. E aí ela tem lá do ladinho a foto da atividade que é apresentada para o aluno, e é essa daqui a atividade. Agora, como disse o Léo, microfone aberto. Essa é a atividade a primeira atividade que é levada para a sala para que as crianças comecem a discutir aí o trabalho, fazer o trabalho com a geometria. Alguém quer falar alguma coisa sobre a atividade? Professor, o senhor está menos nervoso? Não, antes das 2 da manhã eu não vou conseguir dormir depois de ver isso. Eu quero ver se a criança trouxer um cone para a professora, ela vai classificar o cone aonde? Nas figuras pontudas ou nas figuras que rolam ou nas figuras arredondadas? Não sei, professor. Na verdade, sei. Ela vai colocar no grupo das figuras que rolam. Bom, mas essa sequência tem uma coisa muito... Eu coloquei uma dúvida lá naquele resuminho, porque o que acontece? O volume 2, ele ainda está em fase de revisão. Como ele está em fase de revisão, eu nem sei se essa atividade que eu estou mostrando para vocês, ela volta no segundo semestre. Eu já sei que no primeiro semestre não tem mesmo, que nem este material não tem essa proposta de trabalho com formas para as crianças do primeiro ano. E se ele voltar com 90% das atividades que já tinham, que é o caso que aconteceu com o volume 1, talvez essa atividade volte. Mas é assim que o primeiro ano começa a discutir formas, né? Ele começa a partir... a gente sempre orienta as professoras a levarem as embalagens próximas a essas ou não, e tem uma proposta de ter várias embalagens na sala para que ela consiga explorar essa atividade aqui também. Junto com essa atividade, tem mais outras 3 que vêm na sequência, que eu não trouxe os encaminhamentos, porque acho que não ia dar tempo. Pela minha contagem aqui, eu tenho pouquíssimo tempo para eu falar, né? E deixar aberto para vocês. Minutinhos. Deixei aqui contadinho o tempo, mas eu vou mostrar para vocês o que viria na sequência. Então, primeiro ela fez essa exploração, separou o grupo das formas arredondadas e das não arredondadas. Aí vem essa outra proposta, que é a 24.3, em que ela continua falando das formas, das embalagens que a tia Clarice separou, só que agora ela olha algumas formas e pensa no contorno dessas formas. Provavelmente o encaminhamento da atividade, provavelmente não, porque eu fiz essa atividade em sala, então eu sei que é isso. Pede para que você, que você leve as embalagens e faça esses contornos com as crianças e explore a partir daqui. O material sempre fala, sempre orienta que primeiro você faça todas as explorações, e aí só depois que você conversou, fez toda a conversa inicial e as explorações, é que você vai lá para o livro do aluno, e no caso do primeiro ano, discute as respostas e preenche junto, que era um movimento que geralmente eu fazia em sala. Fazia todas as explorações, discutia tudo o que era proposto na atividade, e depois que a gente chegava a uma conclusão, eu me colocava no papel de escriba, e a partir do que as crianças falavam, a gente registrava a conclusão no livro. Na sequência dessa atividade, vem essa daqui. Professor, fica calmo, tá bom? Essa daqui, ela faz uma exploração de massinhas.
E depois que você leva as formas, as figuras geométricas espaciais, depois que você conversa com elas sobre essas figuras, tem todo um encaminhamento, a ideia é que as crianças, de uma forma livre, modele aí o que elas entenderam da discussão do que é uma esfera, do que é um cubo, a partir da massinha. Então, tem aqui 4 formas para ela modelar. E a última atividade nessa sequência, depois tem mais, né? Eu estou falando só dessa sequência aqui da unidade 6. É um jogo da memória, em que ela vai trabalhar com essas formas aqui. E aí tem todo um encaminhamento, tem várias coisas, também não trouxe os encaminhamentos detalhados para vocês, mas só para saber o que vem depois daquela do supermercado. E aí volto lá para o questionamento que eu fiz no começo, né? Em que medida o material adotado na rede estadual traz um repertório para a professora trabalhar isso em sala e em que medida as atividades propostas aproximam os alunos do pensamento geométrico. Aí eu vou tirar o compartilhamento aqui, porque acabou a apresentação, e vou abrir o microfone de novo para vocês colocarem aí nos últimos minutinhos a impressão de vocês. Meu objetivo não era te deixar nervoso, professor. Silvana. Fala, Laura. Tudo bom? Você falando aí, eu me lembrei da minha pesquisa que foi sobre o EMAI. E eu fui visitar, eu assisti aula em uma escola lá no Parque Imperador, né? E foi muito interessante porque a professora estava usando o EMAI, né? E você falando aí, eu me lembrava a fala dela, né? Eu assisti aula com as crianças, eu sentava lá no fundo da sala e via usando o material de matemática, né? O material de geometria, e assim, eu ficava lembrando, assim, e uma das coisas que mais, assim, me fazia pensar e refletir, e era um dos pontos, assim, era aquela professora, ela tanto, por exemplo, a dificuldade de usar o material do EMAI, porque ela tinha que estudar sozinha às vezes, né? E ela não compreendia, né? E às vezes ela tinha o material e ela pedia as crianças para recortar, colar no caderno e fazer. E eu ficava pensando, nossa, tem um material, tinha uma série de atividades, tinha o HTP, mas ela não conseguia, por exemplo, ter o acompanhamento. Então ela dizia que fazia o que ela estava entendendo. É tão interessante porque nas atividades ela sempre trazia essa questão, nossa, eu queria fazer mais, mas às vezes eu não compreendo, né? E tinha esse material, né? E eu fiquei pensando muito nisso, né? Como você tem um material que é pensado com a realidade e às vezes as condições não permitem que você explore o modo, né? E que faz a gente pensar na importância da contextualização, das condições concretas, né? Como, por exemplo, o ensino de matemática tem que fazer sentido, mas o material instrutivo também tem que estar adaptado a essa realidade, né? É só mais um compartilhar de experiências, né? E o que isso me trouxe. Sua fala me lembrou um tempo que eu ia para o Parque Imperador assistir aula com as crianças, né? E a sensação que eu tinha era de que, nossa, parece que eu estou assistindo aula quando eu era aluno, há 20 e alguns anos atrás. Acho que era essa a sensação. Laura, você falando me veio algumas coisas aqui. O meu mestrado, ele se preocupou em pensar exatamente a implementação do material enquanto um material curricular na rede, só que eu fui para a sala de aula assistir as aulas aí em relação a números e operações, né? E quando eu parei para estudar aqui o que eu ia mostrar para vocês do material, e já pensando naquele primeiro questionamento que eu fiz, em que medida o material oferece um repertório para as professoras, eu tive um momento de nervoso, igual do professor, assim, que eu já me acalmei. Porque eu fico muito dividida em duas frentes, né? Eu participei da concepção do material e eu tinha uma ideia. Quando eu voltei para a sala de aula e fui trabalhar com material, eu entendi
que o que me fazia explorar o potencial das atividades do material era muito mais o estudo que eu tinha feito no meu mestrado e o meu conhecimento do que o material oferece. E esse foi um dos motivos que me fez voltar a fazer formação de professores, que me fez sair da sala de aula e voltar para a diretoria. Porque o material não traz o repertório que as professoras precisam. Não traz. Só ler o texto introdutório da unidade e ler os encaminhamentos. Eu não sei, professor, eu posso estar errada, mas eu não acho que a primeira atividade que é colocada para os alunos, ela seja de todo ruim. Eu acho que ela está muito mal posicionada, que ela deveria acontecer lá em fevereiro, que outras coisas poderiam ser ampliadas a partir dela, mas essa exploratória, os encaminhamentos, dá condições de ser algumas discussões, mas mesmo só lendo esses encaminhamentos, não sei, o Lauro pode concordar comigo ou não, só lendo esses encaminhamentos, lá na sala de aula não acontece assim. Não chega nisso. E aí a gente falava muito isso quando estava pensando no material. Nossa, mas só se a professora já lê esse material, ela já consegue chegar em algum... Não chega, não chega. Quando você leva essa atividade e tematiza com um grupo de professores, você entende que o buraco é muito mais embaixo, que a defasagem é muito mais embaixo, e que para elas discutirem geometria com os alunos, mesmo nessa exploração de embalagens, elas precisam estudar muito. E não é sozinho, né, Laura? Precisa de um grupo aí para discussão. E assim, Silvana, as questões que a gente precisa pensar e refletir sobre a formação, né? O modo como, por exemplo, esse programa foi pensado, as condições que foi dado pelos professores, né? Então, por exemplo, eu passei um semestre inteiro indo com muita frequência para a escola e conversando, por exemplo, com os professores. Eu sentava, conversava, procurei chegar no início da aula, chegar no meio da aula, para ver como era a dinâmica e o funcionamento da aula. E, por exemplo, no caso das trajetórias hipotéticas de aprendizagem, as sondagens matemáticas, que era a questão que eu estava interessada, o próprio processo de avaliação, e eu fui percebendo, conversando com ela, o seguinte: você tinha orientações de como fazer aquelas sondagens, os ditados de número, que eu no começo eu ficava, nossa, o que é que eles estão avaliando? Porque elas preenchiam umas fichas, elas davam um determinado diagnóstico, e no próprio livro de orientações, pedir, olha, vocês precisam ter suporte a essa teoria para que você consiga compreender, por exemplo, como o processo de construção do conceito de sistema de numeração decimal, como o posicionamento das casas, era bem interessante. E eu conversava com ela, mas vocês estudaram esse material, como é que vocês estão se baseando? E aí foi interessante porque não batia a orientação do material com o que eu observava. E eu ficava, nossa, e ela dizia, não, mas a gente tem a formação. Até que um dia eu perguntei, mas e esses livros especificamente, essa teoria, isso que está como pano de fundo para compreender, por exemplo, essas sondagens e a interpretação desses dados, vocês estão conseguindo ter acesso? E aí foi interessante quando ela disse assim, olha, nós temos os livros, eu já sei que tem na escola, mas a gente nunca estudou, né? Então, isso foi assim, nossa, por isso que agora muita coisa faz sentido, né? Porque você tinha o material, você tinha as orientações, você tinha a instrução. E assim, uma coisa interessante que eu quero compartilhar com vocês é que eu chegava sempre na primeira aula. E quando eu ia na segunda, 2 dias por semana, ela sempre chegava mais irritada, né? E uma coisa que, além de ela estar alguns dias mais irritada, ela sempre atrasava. Eu disse, nossa, o que está acontecendo? Até que eu fui compreender que ela atravessava Campinas inteiro para chegar na escola. Tinha dias que ela entrava na aula sem almoçar. E eu disse, nossa, olha as condições de trabalho, né? Olha as condições do processo de ensino-aprendizagem, né? Olha as condições dessa docente que está próxima de se aposentar, que disse que dava aula numa outra turma, de repente teve que reestruturar o conteúdo, que estuda sozinho, né? Para a gente pensar como a construção do conhecimento não acontece assim, né? E a própria formação, né? Eram muitas questões que me mobilizavam e me mobilizam. Hoje eu estou na universidade,
e para pensar a formação do docente, né? Dos meus alunos. Eu não tô, nesse momento eu não estou com estágio, mas eu estou com TCC, né? E como essas questões têm me mobilizado. Eu tive uma reunião antes de estar com vocês e a gente discutia justamente assim, o retorno das aulas agora, nessas condições. Então, era, assim, bem... Os alunos trazem as questões para a gente pensar o nosso papel de universidade, pensar o próprio processo formativo, o nosso e o deles, né? E como é desafiante, como a gente precisa refletir, a gente precisa olhar esse processo, a gente precisa se unir e procurar alternativas que partam da realidade. Eu acho que a gente muitas vezes está distante do chão da sala de aula. Eu acho que o chão da sala de aula é que nos dá esse suporte às questões de a gente repensar essa relação teoria e prática, né? Acho que eu falei um pouco, né? Acho que eu falei um pouco, mas é que na verdade, a gente já começou um pouquinho adiante, mas vou só fechar aqui, Rita, não vou me prolongar mais, só pensando assim, quando a gente olhou para a atividade que a Rosana trouxe, ficou uma coisa muito forte, que acho que precisa acontecer mesmo, é que a gente precisa fazer, que foi a proposta do Léo, no primeiro momento matemático, é pensar a partir daquela atividade que tinha sérios comprometimentos, o que poderia melhorar e o que seria interessante chegar na sala de aula. Mas a provocação da Rosana é tão rica que eu acho que antes mesmo de pensar numa atividade melhor, ou simultânea a pensar numa atividade melhor, numa discussão melhor para chegar na sala de aula, a gente precisa pensar nessas condições que o Lauro pontuou muito bem, né? Porque a atividade pode ser muito boa. Se as condições mínimas de formação do professor não for discutida, tematizada e garantida, ela vai se tornar uma atividade de ocupar tempo, né? Tenho discutido muito isso nas formações que eu tenho feito de forma remota com a rede estadual agora. O que você está oferecendo? Você está oferecendo atividades que promovem o pensamento matemático ou você está oferecendo atividades para ocupar tempo? E isso tem a ver com a formação do professor. E se ele não tem condições de formação, ele vai oferecer atividades para ocupar tempo, que é igual a primeira que a gente viu. Gente, eu não queria deixar ninguém nervoso, viu, professor? Mas eu agradeço no momento para socializar aqui. Eu fiquei bem angustiada e eu já tenho coisas para fazer aqui enquanto formadora, muitas coisas. Obrigada. Acho que é bem... Oi. Desculpa, tem 30 segundos para eu falar uma coisinha? Pode falar. Na verdade, eu queria destacar isso mesmo que o Lauro falou. E assim, antigamente, acreditava-se que quem guiava as aulas era o livro didático, né? E isso está acontecendo com essas professoras. Estão dando um livro para elas porque duvidam da capacidade, sabem que elas têm dificuldade no domínio do conteúdo matemático, se esforçam para isso, não dão condições para desenvolverem, né? E aí tentam, a partir do momento que ela se apropria em ambientes como esse, aí aumenta a nossa responsabilidade do que a gente pode fazer para ajudar esses professores, os cursos de formações, ela também pode falar, não, eu não vou usar esse material, né? Várias vezes. E eu não preciso usar esse material. Agora, quando ela fica refém do material, porque ela tem uma insegurança da matemática, e aí ela é refém disso, né? Causa mal-estar docente, aí tem as condições adversas de trabalho. Então, assim, aumenta a nossa responsabilidade. Como é que a gente pode ajudar esses professores? Sendo por live, sendo por curso, sendo gravando a reunião, momento matemático, acho que é aí que nossa atuação tem que ser forte, né? E eu queria destacar, Laura, adorei o grilo aí no fundo aí, tá? No Piauí, o grilinho fazendo um barulhinho aí. Ô, Rodrigo, só para pontuar, esse material ele não foi pensado para ficar assim como muleta, não, tá? A ideia dele é exatamente, se aquela atividade não for suficiente, que você tenha condições de estudar e oferecer próximas. Na verdade, ele veio para tentar tirar um pouco o PNLD da sala de aula, para elas pararem de ficar apoiadas no PNLD e trabalhar com ele, com o PNLD e com outras opções, mas a partir de um estudo, né? Foi perfeito. Estudar geometria, porque se você não estudar geometria, você não vai ter condições de fazer as próximas. É mais ou menos nesse sentido. Mas também eu posso dizer com muita tristeza e dor no coração que também não está causando esse efeito, não. O que você vai fazer é o seguinte, se você tira alguma coisa, tem que oferecer alguma coisa de qualidade no lugar. Essa é a minha impressão. Não adianta você tirar
e oferecer uma coisa de outra qualidade, ou né, e aí tem culpa, lógico, de quem escolheu o material, de quem preparou, enfim, tem um monte de responsabilidade aí, não é do professor, tenho certeza. Muito legal, Silvana. Eu acho legal, importante pôr esses contextos todos que você colocou antes, né? O que vem antes para o professor, qual que era a ideia por trás daquilo, né? Eu acho que isso a gente tem que pensar sempre que a gente olha para uma atividade, né?